Olá, colegas. Então, esse tópico nós vamos estudar sobre efluentes, dejetos e resíduos sólidos no meio rural. Na verdade, faremos uma introdução ao manejo, ao tratamento e à disposição final desse produto. Nosso plano de aula, plano de atividade, ele tem como objetivos conceituar e apresentar os principais destinos de efluentes, dejetos e resíduos sólidos no meio urbano e rural. Também vai permitir conhecer os diferentes métodos de tratamento de efluentes, dejetos e resíduos sólidos no meio urbano e rural. E vai permitir compreender e indicar processos tecnológicos adequados para efluentes, dejetos e resíduos sólidos no meio rural. Como plano de atividade ainda, nós vamos apresentar o conteúdo durante essa fase de ensino remoto através de uma aula, apresentando o tema e aconselhando sempre o aprofundamento do conhecimento, através de material que vai ser disponibilizado. E por se tratar de um assunto bastante atual e bastante discutido, nós temos várias fontes de informação que podem ser utilizadas, além das fornecidas, para permitir o aprofundamento desse conhecimento. Em momento ainda a ser definido pela universidade, em função da segurança e em função do fim de pandemia, nós vamos ter algumas atividades práticas, em laboratórios e numa área anexa ao que a gente chama de Centro de Controle de Zoonoses, que é o local do campus Capão do Leão, onde nós fizemos as nossas aulas práticas. Então, vamos começar a discutir esse tema. Ainda, só para concluir, nós temos a sugestão de algumas bibliografias que estão citadas para vocês aqui. Essas bibliografias, elas estão com os links marcados aqui e elas serão disponibilizadas ainda junto no e-aula para quem quiser fazer acesso. Eu recomendo que faça acesso, faça a leitura e também faça depois uma ampliação do que foi estudado. Esse tema que a gente vai trabalhar, então, os resíduos, dejetos e efluentes, vão começar a fazer não uma conceituação, mas um entendimento deles de agora em diante. Eles se relacionam com uma série de outros assuntos que nós vamos ver no decorrer da disciplina. Entre eles, qualidade de água, entre eles, higienização de ambientes de produção animal e entre eles também alguns animais sinantrópicos, principalmente roedores sinantrópicos, que é um tópico da disciplina. Então nós vemos que, embora não seja compartimentalizada a disciplina de higiene e profilaxia animal, ela se interrelaciona, ela poderia ser vista cada ponto isoladamente como nós fizemos. E ela se interrelaciona sempre, esses assuntos, de maneira que, embora estudados de maneiras separadas, eles vão ter sempre uma conexão. Por exemplo, quando nós falamos em resíduos, dejetos e efluentes, eles têm uma relação direta com a qualidade de água. A qualidade de água, por sua vez, que é influenciada por resíduos, dejetos e efluentes, também influencia nos processos de higienização de ambientes de produção animal. Então, se nós tivermos, vamos estudar posteriormente, se nós tivermos muita matéria orgânica, e aí entra o assunto hoje dos nossos resíduos, dejetos e efluentes, muita matéria orgânica influencia na eficiência de um desinfetante ou de um sanitizante. Então nós vamos ter sempre temos em mente que podemos fazer essa correlação. Quando falamos de animais sinantrópicos e falamos em roedores sinantrópicos, nós também temos uma relação. Então nós vamos ver que muitos resíduos eles permitem aos animais sinantrópicos não só o abrigo, mas também alimento. Resíduos acumulam água, então a água também serve para permitir a sobrevivência de roedores sinantrópicos, muitas vezes indesejados nos ambientes de produção animal, por uma série de motivos. Entre elas podemos citar, roedores estão relacionados diretamente, presença de roedores. Esses roedores urinam, a urina de roedores é rica em uma bactéria chamada leptospira. A leptospira, causadora de uma doença chamada leptospirose. Leptospirose é uma doença de importante impacto na criação animal, porque ela cursa com abortamentos. Então, nós temos sempre assuntos interrelacionados. Então, para começar a discutir o tema, falando então nesse primeiro momento, numa introdução geral, a gente estuda na zootecnia, nós estudamos muito os processos de criação animal, aprofundamos em conhecimentos de produção de alimentos para os animais, estudamos aperfeiçoamento genético. Muitos de nós têm tendência ou gostariam de trabalhar em questões genéticas, e a gente tem que pensar que hoje em dia o sistema de produção animal que nós conhecemos sempre foram alvos de inovação tecnológica.
justamente buscando melhoria da conversão alimentar, buscando qualidade de carcaça, buscando técnicas de produção mais eficientes, sempre em busca de softwares de gerenciamento, buscando sanidade de plantel, conforme nós discutimos já nas 2 aulas anteriores. Então, uma vimos uma introdução sobre como cuidar da saúde dos animais e das pessoas, e na outra a gente viu os micro-organismos causadores de doenças. Então, buscando que esses animais sejam saudáveis. Entretanto, nesse período todo, esses autores, né, Rodrigues, Silva e Henneman, muito pouco eles apontam que se tenha se trabalhado uma vertente de se obter um animal ou um produto desse animal com menor quantidade de resíduos gerados por unidade de produção. E hoje nós vemos que nós temos uma grande discussão sobre países que são importadores de vários produtos do Brasil, mas de carne, em que se tem uma relação entre o manejo produtivo, o ambiente de produção e a permissão ou não de entrada desses alimentos nos países. Então, muitas vezes barreiras sanitárias ou barreiras econômicas são impostas, quando na verdade são barreiras sanitárias, né? Muitas vezes barreiras econômicas são em função da questão ambiental que se proporciona. Então, hoje, segundo esses autores ainda, como todos os outros nichos de produção, produtos de origem animal terão pela frente uma barreira de serem produzidos de forma limpa, ou seja, sem causar impactos ambientais. Então, nós vamos discutir ao longo desse tópico destino, por exemplo, para fezes suínas, fezes de aves, que são animais que são criados de forma bastante intensiva e geram na sua produção uma quantidade significativa de efluentes. Quando nós falamos de tudo um pouco, eu coloco sempre essa imagem. Claro que numa aula presencial a gente pode discutir de uma forma melhor, mas justamente essa é uma foto do Everest. Mas o que o Everest está fazendo nessa nossa aula de efluentes, dejetos, resíduos? Pois justamente, pessoal, eu trouxe essa imagem porque um dos locais preferidos por escaladores que buscam aventuras é o Everest. E o Everest ele tem sido apontado como, em pouco tempo, um local que vai ser inviável de se fazer uma excursão, de se executar as aventuras radicais, porque se estima que cada aventureiro, ou cada alpinista, né, cada trekking, ele produz, durante a sua última etapa de ataque ao cume, cerca de 8 quilos de dejetos. Se dejetos, resíduos, né, então fezes, né, urina, são produzidos cerca de 8 quilos durante esse período. E esse material ele é depositado, nós temos banheiro nessas altitudes, esse material é depositado no ambiente. A gente sabe que o frio ele é um conservante de material biológico, então as fezes permanecem intactas, né? Permanecem conservadas por um longo período. Se estima que cerca de 36 toneladas de excrementos humanos estão no Everest. E desde 2008, algumas tentativas de limpeza conseguiu remover cerca de 700 quilos. Então, isso é apontado como um dos grandes problemas de atração para turistas. Então, essa notícia de 2015, né, foi quando a agência F de notícias publicou que seria como a montanha mais alta do mundo, cheia de fezes e sem saneamento. E isso impactando em muito a questão econômica de turismo do governo nepalês. Então, a preocupação com saneamento, a gente pode dizer que ela é universal. Vamos vê-la voltada à produção animal, mas ela é uma preocupação universal. Não tem como nós fugirmos desse ponto. E hoje a gente sabe, inclusive, né, que temos várias discussões no Brasil sobre a própria privatização do saneamento. Então a gente vê que o saneamento está sempre na ordem do dia. Se nós formos pensar essa sequência de imagens, é justamente tentando, né, trazer para nós como dejetos, efluentes e resíduos, eles vão ter um impacto significativo nessa figura aqui que representa um esquema para nós. E esse esquema, de uma forma mais ampliada, seria justamente trazendo esta imagem aqui. Então, através das excretas, ou seja, através de fezes, né, de urinas, hoje nós sabemos que através de saliva, do espirro, vírus como o da Covid-19, que tanto impactam nossas vidas, ele sai de um organismo doente. Muitas vezes essas excretas, essa urina, como nós conversamos anteriormente, é de roedores. Roedores com leptospirose eliminam a bactéria na urina. Então, roedores mesmo sadios eliminam a bactéria na urina. Bovinos com leptospirose eliminam as bactérias também na urina. Então,
Claro que isso aqui é voltado para uma área humana, mas nós poderíamos trazer para animal, né? Através das mãos de um manipulador. Então, excretas, fezes e urinas através da mão de um ordenhador, ele pode ser um veículo para fazer a transmissão da doença. As excretas através de vetores, nós não estudamos vetores ainda, estudaremos numa próxima aula. Então, vetores são animais invertebrados que albergam um agente etiológico, um agente biológico, um vírus, uma bactéria. Então, através de vetores, nós podemos ter também a transmissão da enfermidade. O solo, então, excretas que são largadas diretamente ao solo, elas são ferramentas, são veículos para a transmissão de enfermidades. Solo, por sua vez, também pode oferecer a vetores uma experiência para levar a doença. Então, a gente sabe que excretas, fezes bovinas do solo são atrativas para moscas, que por sua vez podem carregar um agente etiológico. Então, no próximo tópico, nós vamos estudar as moscas, mosquitos e como isso se relaciona com a saúde animal. Então, as nossas aulas são sempre não dá para dizer que é uma sequência, mas elas são segmentos que acabam sempre se complementando. As excretas, por sua vez, podem chegar na água. Então, uma produção intensiva de suínos que não tem ou que não tinha uma deposição adequada de fezes pode contaminar a água. Então, um corpo, né, um arroio, um rio, e a partir daí servir como fonte de infecção. Pessoal, ainda, né, qualquer uma dessas vias, as mãos, o solo e a água, podem contaminar alimentos. Então, as excretas, através do solo que uma mosca pousou, ela pode pousar numa ração e a partir daí levar a ocorrência de doença no animal. Vimos, né, claro que aqui nós temos um exemplo de pele, então muitas vezes um local onde nós temos urina de bovinos com leptospirose que é depositada na água, essa bactéria consegue atravessar uma pele íntegra e vir a causar doença. Então, uma causa de abortamento no local de criação de bovinos pode ser várias. Pode ser brucelose, pode ser diarreia viral bovina, mas também pode ser leptospirose. Então, através de uma medicação adequada do animal e através de cuidados com as excretas, nós temos como evitar doenças. Então, muitas vezes é muito mais barato se evitar uma doença do que propriamente tratá-la.